Eu, com certeza, fui muito abençoado ontem. E levei muitas coisas boas para minha casa ontem, no meu coração, na minha alma. Coisas tremendas, em que nos enche de gozo e de alegria, e nos faz a cada dia estar mais certo de quando a gente faz a coisa correta, vem na casa de Deus da maneira correta, Deus pode entrar em cena a nosso favor. Amém. Para nos ajudar. Então, muitas coisas boas ontem. Eu gostaria de os irmãos colocassem de pé para nós lermos a palavra de Deus. Eu tenho algumas escrituras hoje, mas hoje nós vamos ler em 2 Reis 5, algo muito tremendo aqui, que o nosso maravilhoso Deus nos deixou aqui, essa preciosidade escondida dentro da sua palavra. 2 Reis 5. Passagem conhecida de todos, de quase todos. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, e fez mudas de vestido, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar ao homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: porque rasgaste os seus vestidos, deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, e rogamos, ó Deus, a tua graça, rogamos a tua misericórdia e te pedimos, Senhor, para que a unção do Senhor possa cair sobre essa letra, para que ela possa ser vivificada em nossa alma, ó Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, na tua presença, Senhor, certo que o Senhor está aqui, ainda, ó Deus, que as trevas busquem, ó Deus, nos convencer que o Senhor não está aqui,
mas lá dentro o Senhor tem colocado um tesouro guardado em nosso peito, ó Deus, e aquilo nos diz com toda certeza que o Senhor está aqui. Por isso, ó Deus, nem o mal pode ficar aqui, Senhor. Toda a imundícia de Satanás está destruída, ó Pai, porque o Senhor é o Deus vivo de poder. Senhor, te pedimos, ó Pai, que o Senhor use essas palavras, ó Deus, para que, como o Senhor quis dizê-las, assim elas possam estar em nós, ó Pai. Não como nós olhamos, mas como o Senhor vê, ó Pai. Porque a única coisa que nos interessa, ó Deus, é enxergar a Tua palavra como o Senhor a colocou aqui, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. Irmãos, pode se assentar. Passagem muito maravilhosa. E eu gostaria de tirar um termo daqui. Uma atitude correta traz Deus em cena a nosso favor. Amém? E uma atitude incorreta traz juízo sobre nós também. Amém? Nós vamos ler algumas coisas aqui com os irmãos. Eu já ouvi muitas pregações sobre Naamã, sobre o profeta Eliseu, sobre a cura da sua lepra, todas essas coisas aqui. Mas eu nunca havia visto falar desse pequeno personagem aqui, escondido aqui dentro. Que aqui nós vamos ver, irmãos, embora na simplicidade, aqui está o personagem principal dessa história aqui que aconteceu. Esse personagem era esta menina aqui, ó. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora, irmãos, aqui nós vemos uma menina que, quando o exército sírio invadiu ali Israel, venceu eles pegaram essa menininha e levaram ela embora como escrava. Agora os irmãos imaginam, irmãos, como Deus é maravilhoso e nos deixou coisas tão tremendas na Bíblia, né? Aquela menina, ela estava longe de seu pai, longe de sua mãe, talvez irmãos ali, se ela tivesse, os seus familiares, sua terra, a sua comida, os seus costumes. Ela estava longe de tudo isso. E essa menina, ela tinha tudo para murmurar e maldizer, porque afinal de contas ela teria uma razão muito grande para dizer mal, porque o Deus de seu povo, seu Deus, não livrou ela de estar ali, né? Agora olha só que coisa tremenda, irmãos. Uma atitude correta move Deus
a entrar em cena a nosso favor. Agora, o profeta de Deus, ele lutou tanto para mostrar esse segredo para as pessoas, que uma pessoa, né, quando ela tem algo verdadeiro de Deus dentro de si, a sua vida não está condicionada às coisas naturais dessa terra. Agora, essa menina, irmãos, ela tinha tudo ao seu redor para maldizer, mas essa menina, ela estava representando uma classe de pessoas que agrada a Deus, que são aquelas pessoas que a sua vida, ela está condicionada a algo muito além do que está nessa terra. Então aquela menina, apesar de todas as coisas naturais estar contra ela, ali dentro tinha algo que este povo sírio, quando levou ela, não pôde tirar dela, porque aquilo era algo que estava escondido lá dentro dela. E ela olhou para aquele homem leproso e ela disse: se tão somente ele pudesse estar diante do profeta de Deus, ele curaria-o desta lepra. Agora, irmãos, os irmãos vê essa história tão maravilhosa que Deus mostra aqui para nós, né? Desse homem, desse testemunho, né? Desse testemunho, o profeta, ele fala da rainha de Sabá, né? Do seu testemunho. Agora os irmãos imaginam, né? Que toda uma nação ali, toda uma nação, através do testemunho dessa menina, eles não terão por inocentes naquele dia. E através desse fato, dessa menina estar ali, irmãos, dentro daquela casa, daquele grande homem, daquele comandante do exército assírio, Deus pôde nos deixar essa história tão tremenda e maravilhosa aqui para nós. Agora, irmãos, o que segue depois aqui, né? A menina disse assim para eles: nós vamos vendo aqui, irmãos, como as coisas acontecem. Qual é o tipo de pessoa, né, que agradou Deus tanto nessa terra, que o fez ele fazer tudo isso que ele fez por esse povo. Agora, irmãos, ela disse: se ele estivesse, né, nós vamos vendo como que Deus trabalha, né? Por isso que o profeta ele nos mostrou para nós, irmãos, que Deus, ele jamais buscou trabalhar no intelecto do homem, porque o intelecto do homem sempre busca um lugar errado. A menina disse: se tão somente ele estivesse lá junto ao profeta de Deus, o profeta de Deus o restauraria da sua lepra. E aí aquele homem, como um homem de caráter, de brilho, de respeito, o que ele fez? Ele foi lá para o seu rei contar a história. Por que, irmãos? Ele poderia ir lá sozinho, separado, mas não, ele era um homem fiel ao seu rei. Então o que ele fez? Ele foi lá e contou para ele. Aí aquele rei pegou e escreveu uma carta para ele e falou: leva lá o rei de Israel, manda ali, mostra a carta para ele, que sou eu que estou mandando, né? Aí os irmãos veem que ali já entrou a política, o intelecto do homem. Ao invés de ele escrever a carta e mandar lá para o profeta, ele mandou a carta lá para o rei de Israel. Agora, o que o rei de Israel tinha para oferecer? Nada. O rei de Israel, quando recebeu aquela carta, ele entrou em pânico, ele ficou apavorado, falou: meu Deus, novamente esse rei assírio busca razão para entrar em conflito contra mim novamente.
e ele virá e destruirá, porque o que eu tenho para oferecer para esse homem? Sou eu, porventura, Deus, para dar a vida ou tirar a vida de alguém, para restaurar este homem da lepra? Olha só o que esse rei estava dizendo. Esse rei, ele tinha consciência das coisas, irmãos, porque ele disse assim: sou eu, Deus, porventura, para tirar a lepra desse homem? Agora ele sabia que somente Deus poderia restaurar a lepra daquele homem. Agora de repente levanta um outro personagem aqui. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixe ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Agora, irmãos, o rei, ele havia acabado de dizer que ele não era Deus para restaurar a lepra de Naamã, mas aqui levanta um homem desafiando: traga-o, e eles saberão que há um profeta aqui em Israel. Os irmãos vê qual por que Deus, irmãos, ele trabalhou de uma maneira tão tremenda, né? E o mundo religioso, ele não pode suportar um profeta quando ele levanta. Porque, irmãos, aqui está o segredo. Somente um povo eleito de Deus desde antes da fundação do mundo, ele pode captar. Agora, se o rei disse que somente Deus poderia restaurar a lepra de Israel, levanta esse homem aqui e desafia: traga-o e vocês saberão que há um profeta em Israel. Agora, o que ele estava dizendo? Ele estava desafiando aqui, irmãos. Por isso que o profeta sempre nos ensinou a nós, né, nunca olharmos para o véu, mas para o que está por trás do véu. Porque aqui, irmãos, estava um véu de carne, mas por trás desse véu estava um poder que podia desafiar. Agora, irmãos, o exército assírio naqueles dias era um poderoso exército, né? E eles podiam desafiar povos e vencer batalhas, escravizar pessoas, mas ali estava o homem número 1 do rei, leproso, doente, e eles nada podiam fazer, a não ser esperar que a lepra consumisse os seus dias e ele morresse. Mas aqui estava um homem que podia desafiar este mal que ninguém na terra podia desafiar. Então a gente vê, irmãos, que as pessoas elas almejam coisas grandes nessa terra, né? E a gente vê o que pode ser mais nessa terra do que um rei. Um rei, a palavra de um rei, ela está acima de todos aqui na terra. Então o decreto de um rei, nada pode ir contra o decreto de um rei. Agora está aqui, irmãos, o poder maior nessa terra, mediante algo que eles não podiam resolver. Mas aqui estava uma menina simbolizando aqui, mostrando algo, irmãos, tão tremendo e profundo para nós. Por que ficou registrado isso aqui dessa menina? Para nós. Aqui estava uma menina que ela sabia que aonde tivesse um profeta de Deus, ali estava Deus. E todo mal que se chegasse perante este profeta, ele seria desfeito. Amém? Agora, irmãos, nós vamos ver aqui para os irmãos verem. Quando esse homem chegou a Naamã, quando esse homem chegou a Eliseu, o profeta Eliseu, os irmãos vão vendo, nós vamos observando nessa história aqui, várias coisas interessantes que existem aqui.
Primeiro, está aqui essa menina. Essa menina, ela estava posicionada num lugar especial, aonde ela podia ver, independente de onde ela estava, ela podia ver que no profeta estava o poder de Deus. Aí nós vemos aqui, este rei, ao invés de mandar ao profeta, manda ele ao outro rei. Aí nós vemos também, depois, o profeta de Deus manda ele lá mergulhar nas águas do Rio Jordão. Agora, irmão, aquele homem, a princípio, ele não entendeu que o segredo não estava aí, porque ele saiu maldizendo, falou: porventura na nossa terra não há rios muito melhor do que este? Mas ele não havia entendido que o segredo não estava nas águas. Por isso, hoje nós vemos pessoas roubando dinheiro daqueles que não têm a luz da palavra, falando que trouxe água lá no Rio Jordão. Irmãos, os irmãos veem que até hoje as pessoas, elas não entendem que não tinha nada a ver com as águas do rio, O segredo estava em obedecer o mandamento de Deus, porque Deus diz: vai lá e mergulha nas águas do rio. Esse era o segredo, obedecer. E aí ele ia ir embora e iria perder a bênção de Deus na sua vida. Mas aí, irmãos, tinha algumas pessoas ao seu redor ali, Aí nós vamos vendo, que às vezes as pessoas pensam que sempre a gente tem que estar calado. Por isso que a Bíblia nos ensina que há tempo para tudo. Há tempo para falar, há tempo para se calar, há tempo para sorrir. Então, irmãos, há um tempo na nossa vida aonde você tem que se levantar e falar, porque a única coisa que pode resolver naquele momento é você se colocar de pé e falar. Há um tempo para isso também. Então nós vemos aqui esse homem na mãe, ele iria embora leproso, iria perder a sua libertação da sua doença. Mas ali, junto deles, tinha algumas pessoas que entendiam que naquele momento não era o momento, eles estavam abaixo do comandante, Então, pela lógica, eles teriam que ficar quietos, calados. Não. Se o nosso Senhor disse que lá na nossa terra a água é melhor, então é melhor nós ficar quietos e ouvir o homem e vamos seguir em frente. Mas de repente um deles levantou: mas Senhor, Ele mandou você fazer isso, o que você vai perder? O que você vai perder se você for lá e mergulhar no rio? Você não vai perder nada, O que você vai perder? Nós já estamos aqui mesmo. O que você vai perder se você for lá e mergulhar nas águas? E aí esse homem pensou: isso é verdade, não vou perder nada, então vou lá e vou mergulhar. Agora, os irmãos, nós vamos observando os personagens dessa história. Aqui nessa altura, se não tivesse esse homem para levantar e falar para ele isso, ele iria embora, iria perder a sua libertação. Agora, irmãos, nós vamos vendo que desde lá da menina, desde lá da menina, do rei, do outro rei, do profeta, agora esses homens, nós vamos ver, irmãos, que a obra de Deus é um conjunto de coisas em que todos têm que participar e tomar o seu lugar, Então os irmãos vão vendo o quê? Que às vezes Deus, para Ele fazer uma grande coisa, muitas pessoas estão envolvidas ali dentro. Se um deles não faz a sua parte, a obra fica incompleta. Amém? Agora, irmãos, depois ele foi lá, mergulhou, ficou curado, e a coisa aconteceu, e ele ia indo embora para a sua casa,
Aí aconteceu uma outra coisa importante nessa história aqui, né? Geazi, o moço ali do profeta Eliseu, ele olhou para o seu profeta e falou: puxa vida, o homem trouxe tantas coisas, bens, prata, dinheiro, e o profeta recusou tudo. E o que ele fez? Ele pegou e deu uma voltinha lá por trás, interceptou lá o Naamã e pediu as coisas ali. Agora, irmãos, olha só que coisa tremenda. Esse homem foi lá, escondido, pediu. Naamã estava todo feliz, né, liberto da lepra. Falou: leva lá. Ainda mandou os seus ajudantes ali ajudar o Geazi levar os pertences para lá, né? Mas agora, irmãos, quando Geazi chegou ali perante o profeta Eliseu, na hora que ele chegou ali, já estava a palavra ali, né? O que você foi fazer lá? Vamos ler nas palavras aqui, ó. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe: Eliseu, de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestidos e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Agora, irmãos, o mundo religioso, né? O maior questionamento do mundo religioso sobre nós, sabe qual é? Né? Eu me lembro quando a gente batizou muitas pessoas próximas, alguns da família, e eles falavam assim: vocês são lá da igreja do livrinho lá, né? E vocês não leem a Bíblia, vocês só leem o livrinho, né? Agora, irmãos, aqui está o trovão, aqui está o segredo, né? Aqui nós vimos Geazi, ele não poderia mover uma fagulhazinha sequer, ao contrário do que o profeta Eliseu tinha feito. Os irmãos, o mundo eles não pode entender por que nós tomamos esta mensagem nas mãos. E nós temos o cuidado, extremo zelo, de não dizer uma só palavra que esse profeta não disse. Irmãos, todos aqueles que se levantaram com essa mensagem na mão, falando coisas que o profeta não disse, fazendo coisas que o profeta não disse, hoje estão leprosos. A lepra que era para estar em outro lugar, estão sobre eles. Por isso, irmãos, que nós temos esta graça de Deus, porque nós entendemos que o que o profeta diz, é Deus quem diz, não é o homem. Então tudo que o profeta disse, foi Deus. Quando Eliseu disse: vai embora, Naamã, leva as suas coisas, leva os seus pertences, ali era Deus dizendo. E Deus não queria nada daquelas coisas de Naamã. Aí vem um homem que andava com o profeta, mas não tinha nenhuma revelação que o profeta tinha. Porque, irmãos, se esse homem, se ele tivesse a revelação que o profeta Eliseu tinha, ele jamais teria ido atrás para pegar as coisas que o profeta rejeitou. Agora, irmãos, nós estamos levantando sobre essa mensagem. Os irmãos observam que o profeta, irmãos,
Quem lê essa mensagem sabe do que eu estou falando. O profeta, se ele tomasse tudo aquilo de dinheiro que girou ao redor do seu ministério, ele seria um homem multimilionário. Mas ele não quis nada. Nada. Aonde ele ia, ele disse: aonde eu ia pregar, ao invés de eu tirar dinheiro de lá, eu levava dinheiro. Agora, irmãos, olha só, se Deus, pela sua infinita graça, nos ajudar, nós entendermos isso aqui, nós daremos um passo muito grande rumo à eternidade. Tudo que esse homem fez, nós devemos olhar para ele, e era Deus fazendo. Então, se esse homem, todas as riquezas esteve ali ao seu redor, e ele não quis pegar, ele rejeitou aquilo, irmãos. Se ele rejeitou aquilo, e todos aqueles que levantam sobre a unção dessa mensagem, todos aqueles que levantam com a revelação verdadeira dessa mensagem, ele olha para ele e ele quer seguir os passos dele, ele quer fazer a mesma coisa. Agora, irmãos, o mundo religioso de hoje, lá nos dias do profeta, o profeta já apontava esse espírito. As pessoas, o crente espiritual que era um homem de Deus, e qual era o termômetro que ele era medido? O termômetro era a sua frota de Cadillacs. Qual é o homem de Deus bem sucedido hoje? É aquele que tem grandes igrejas, emissora de televisão, tem carros, jatos particulares, todas essas coisas. Agora, irmãos, aqui está uma menina, na verdade, ela não tinha nada, porque ela estava ali na casa dos seus senhores, comendo a comida dos seus senhores, dormindo na cama dos seus senhores, na terra dos seus senhores. Ela não tinha nada, mas ali estava uma menina, irmãos, que ela tinha o que o mundo não pode dar. Ela tinha a revelação que um profeta era a voz de Deus. Um profeta era Deus. Agora, irmãos, essas pessoas, eles não conseguiram entender, né, o que significa um profeta. Quando Deus levanta um profeta, esse homem, toda a sua vontade, ela fica de fora. A sua vida é a vida de Deus. As suas palavras são as palavras de Deus. Agora, irmãos, isso é um alimento tão tremendo e profundo, aonde o mundo religioso não pode entender. Ontem, irmãos, a mensagem de ontem foi muito tremenda, né? E onde o pastor Nomar disse algo aqui, e ali, enquanto ele pregava, eu estava conectando aquilo, né? Estava conectando aquilo com aquela mensagem que Deus nos deu aqui. A besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Então nós vemos, né, que tudo aquilo que está ao nosso redor. Agora, irmãos, ontem, você vê que coisa tremenda que Deus disse para nós aqui. Ontem nós vimos aqui com clareza por que nós estamos lutando, dando tudo que nós temos, e nós não conseguimos chegar àquele lugar aonde temos que chegar. Agora, os irmãos, vê que nós estamos rodeados de coisas que Satanás criou ao nosso redor, que escraviza-nos, que impede a nossa fé de chegar à perfeição. Agora, ontem, os irmãos lembram que coisa tremenda que nós ouvimos ontem? O plano de Deus. Se o diabo ele tem um plano, Deus também tem um plano, né? Agora, os irmãos veem que quando o diabo ele cria algo, quando o diabo ele criou uma situação ali para matar o Senhor Jesus Cristo, quando ele achou, falou, agora eu derrotei. Não, irmãos, o que o diabo faz é somente para cumprir com perfeição o plano de Deus. Porque quando ele estava matando Jesus,
Ele estava dando a nossa vida, o nosso direito, a nossa salvação, a nossa libertação. Agora, irmãos, tudo isso que o diabo criou ao nosso redor, ele está nos levando ao quê? Para um dia ele proibir, por decreto de lei, proibir aqueles verdadeiros filhos de Deus de comprar e vender. Agora, irmãos, vai chegar um dia em que tudo isso que nós temos vai ser tirado. Aí não haverá nada mais que nos impede de tomarmos a palavra de Deus aonde ela possa sair da boca de cada filho e cada filha de Deus. Amém. Por isso, irmãos, que hoje nós temos as coisas que nós usamos, mas por isso, irmãos, que Deus tem nos ensinado a não deixar o nosso coração preso a nada. Porque se você é um eleito de Deus, tudo isso que você tem, vai chegar uma hora que você vai perder. Agora, quando o diabo chegar naquele momento em que ele tirar o meu direito de trabalhar, tirar o meu carro, tirar o meu direito de comprar, tirar todas essas coisas, e ali dentro dele ele vai se sentir um vitorioso, achando que derrotou o povo de Deus. Mas aquilo dali, irmãos, vai ser a vitória de cada um dos eleitos de Deus. Por quê? Porque este povo ele vai chegar num lugar onde não vão ter nada para onde correr, a não ser a Deus. E aí Deus pode entrar em cena na sua vida, Deus pode entrar em cena na sua vida da maneira com que Ele planejou desde o princípio. Agora, uma atitude correta move Deus a seu favor. Eu fiquei sabendo hoje, a hora que eu cheguei em casa, que o irmão Paulo César passou mal ontem, Agora, irmãos, ele teria todos os motivos para não estar aqui. Agora, irmão Paulo César, irmã Juliana, quando você toma uma atitude dessa, irmãos, não tem como Deus não entrar em cena a seu favor. Amém. Não tem como Deus não entrar em cena a seu favor. Agora, irmãos, do mesmo jeito, nós estamos falando hoje aqui de atitudes. Do mesmo jeito, quando você toma uma atitude correta diante de Deus, Ele entra em cena a seu favor. Quando você toma uma atitude errada diante de Deus, também tem outro ali esperando para entrar em você. Agora, irmãos, os irmãos, o irmão Odivino, os irmãos que pregam, sabem disso. Quando você está pregando aqui, quando eu ouvia falar disso, eu não compreendia. Mas agora eu compreendo. O homem, quando ele está pregando aqui, Deus é quem está fazendo as coisas. Irmãos, Deus, daqui, o olhar de Deus, Ele olha e vê a maneira que cada um está se apresentando diante de Deus. Agora, olha só para os irmãos verem como uma coisa é tremenda. Quando você entra na casa de Deus, desde quando você sai do seu lar, quando você entra aqui, a maneira que você senta, a maneira que você adora, a maneira que você ouve a palavra de Deus, irmãos, e muitas vezes você está pregando aqui e você vê a pessoa, ela está aqui dentro da igreja de corpo presente, mas a sua alma e o seu espírito está num lugar muito distante daqui, aonde ela não está dando crédito a uma só palavra que está sendo dita aqui. Ela olha para o chão, ela rói a unha, ela coça a cabeça, ela vai beber água, ela vai para o banheiro, irmãos, ela fica fazendo um monte de coisas, menos uma, ouvir a palavra e captar o que Deus está dizendo. Agora, irmãos, isso, quando a gente vê isso acontecer, um sentimento triste invade o ser de quem está aqui, porque essa atitude, ela terá uma consequência muito drástica na vida dessa pessoa. Agora nós, irmãos, nós devemos saber de uma coisa,
Nada acontece por acaso. Quando você vê uma pessoa caindo, prostrada no meio do caminho, você pode ter certeza de uma coisa: essa pessoa teve atitudes que desagradou a Deus. Do mesmo jeito, quando você vê um irmão a cada dia com mais vida, com mais vigor, com mais bênção, com mais poder de Deus na sua vida, também essa pessoa, ela tomou atitudes, né? Ela tomou atitudes que agradou a Deus. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Deus abençoe o irmão Paulo César. Eu sempre quis compartilhar com outras pessoas o que Deus nos tem dado aqui, mas eu nunca fiz nada. Eu sempre pensei: o dia que Deus quiser, Deus fará. E o irmão Paulo César tomou essa atitude de fazer isso. Eu não falei nada para ele. Agora, irmãos, nós temos que saber uma coisa: as nossas atitudes, irmãos, a atitude correta, ela move Deus em cena a nosso favor. Os irmãos veem quando a gente lê a Esther ali de Esther, né? A história de Esther ali, do rei Assuero, do seu tio ali. Quando eles iam ser destruídos, os irmãos veem que o rei, ele pegou o livro ali e começou a ler, irmãos. Uma atitude dele que ele tinha feito foi aquilo que salvou a sua vida e a vida do seu povo. Porque um dia havia uma trama sendo feita para destruir o rei, e aquele homem, ele se colocou ali na posição, foi lá e alertou e avisou, não deixou que aquela trama se concluísse contra o rei, e foi escrito ali no livro. Um dia o rei estava lendo aquele livro, olhou e viu que aquele homem tinha tomado uma atitude que agradou ao rei. Agora, irmãos, são as nossas atitudes. Às vezes aquela menininha ali, irmãos, ela estava ali. Por que ela agia daquela maneira? Por que ao invés, aquele homem ali, ele levou ela como escrava? Lá estava ali escravizada, longe do seu pai, da sua mãe, da sua família. Aquela menininha, olha só o que estava dentro dela. Qual era o lógico para essa menina fazer? Ah, você me escravizou, né? Tirou dos meus pais, agora você vai morrer leproso, é isso que você merece. Não, irmãos, dentro daquela menina estava algo que o mundo não conhece. Dentro daquela menina estava algo tão grande, para ela olhar para aquele que tinha escravizado ela e olhar e falar: vai lá, lá está o profeta de Deus e ele pode te curar. Ao invés dela odiar aquele homem, dentro dela, irmãos, tinha algo que fazia com que ela pudesse amar até aquele que havia escravizado ela. Agora, irmãos, por que Deus deixou essa história tão tremenda aqui para nós? Davi sendo o tipo de Cristo, Davi, ele tendo Saul na sua mão, e dentro dele tinha algo que ele não podia se posicionar contra aquele homem, matar ele. Agora, irmãos, hoje eu sou uma pessoa muito feliz com Deus. Por quê? Porque, irmãos, quando você pode olhar para cada um e ver aquele irmão branco como a neve, limpo e puro no sangue de Jesus Cristo, irmãos, aí você pode ter a certeza que você está caminhando no caminho correto. Porque, irmãos, o pastor Amâncio sempre dizia que Deus nos olha com óculos de sangue. E se Ele olha em mim com óculos de sangue e me vê limpo, me vê perfeito, me vê puro, como eu posso olhar para um irmão e ver sujeira nele? Quando eu olho para um irmão e vejo sujeira nele, é porque esse óculos de sangue não está em mim. E se esse óculos de sangue não está em mim, quem é esse óculos de sangue? É Ele. Agora, irmãos, se eu olho para um irmão com ele em mim, eu o vejo da mesma maneira que ele te vê. E Deus mostrou isso para nós em tantas coisas maravilhosas.
Olha aqui para os irmãos, eu queria ler para os irmãos aqui nessa mensagem, como o anjo veio a mim, a sua comissão. Olha só aqui, uma atitude incorreta, o que pode gerar na vida de uma pessoa. A partir do 126. O profeta ele estava batizando ali no rio Ohio. Assim então, eu estava ficando muito criterioso a respeito de falar em línguas. Você vê? Mas um dia, então, como Deus me indicou isso a mim. Eu estava batizando ali no rio, meus primeiros convertidos no rio Ohio, e a 17ª pessoa que eu estava batizando. Quando comecei a batizar, então eu disse: Pai, como eu batizo com água, batiza tu a ele com o Espírito Santo. Comecei a pôr debaixo da água, e justamente naquela hora um redemoinho veio dos céus acima, e aqui veio aquela luz brilhando para baixo. Centenas e centenas de pessoas na margem, bem às 2 horas da tarde em junho, e parou justamente sobre o lugar onde eu estava. Uma voz falou daí e disse: assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, você tem uma mensagem que trará o preceder da segunda vinda de Cristo. E quase me matou de susto. E voltei, e todas as pessoas aí, os fundadores e todos eles, o farmacêutico e todos eles na margem, eu tinha batizado cerca de 200 ou 300 naquela tarde, e quando eles me levaram, me tiraram da água, os diáconos, etc., aproximaram-se e perguntaram, disseram: qual foi o significado daquela luz? Um grupo de pessoas de cor da Igreja Batista da Era de Gileade, a Igreja da Estrela Solitária lá embaixo, e muitos desses estavam lá. Eles começaram a gritar. Quando viram isso acontecer, pessoas desmaiaram. Uma moça que tentei tirar de um barco ali, sentada ali, vestida de maiô, uma professora de escola dominical, numa igreja. Eu disse: por que você não sai, Marge? Ela disse: Billy, eu não tenho que sair. Eu disse: isso está correto, você não tem que sair, mas eu teria suficiente respeito pelo Evangelho para sair de onde eu estou batizando. Ela disse: eu não tenho que sair. E quando ela ficou sentada lá, dando risadinhas, rindo de mim, batizando porque ela não cria em batizar. Assim então, quando o anjo do Senhor desceu, ela saiu de cabeça, ela caiu. Quando o anjo do Senhor desceu, ela caiu de cabeça no barco. Hoje a moça está no hospital de dementes. Assim, você simplesmente não pode brincar com Deus. Está vendo? Agora, mais para frente, uma bela moça começou a beber. Mais tarde, acertaram uma garrafa nela, uma garrafa de cerveja, cortou todo o rosto dela. Uma pessoa de aparência horrível. Isso aconteceu lá. Agora, irmãos,
Os irmãos veem que ela estava ali, tranquila, e o profeta disse para ela. Agora os irmãos veem, irmão Henrique, eu pediria para o irmão Henrique dar um pouquinho de água para mim aqui. Esqueci de pegar minha água. O diácono está pegando, não tem água, né? Os irmãos veem que era uma moça bonita, bela, jovem. E agora eu não sei se os irmãos observou aqui, quando o anjo do Senhor desceu, irmãos, nós podemos, o homem ele pode brincar com o homem, mas com Deus ele não pode brincar. Então ela estava ali toda orgulhosa e arrogante, petulante, mas quando o anjo do Senhor desceu ali, ela caiu do seu barco, bateu a sua cabeça no barco e foi para o hospital de dementes. Mais tarde, virou uma beberrona, foi acertada com uma garrafa numa briga de bar e ficou com o seu rosto todo deformado. Bom, irmãos, uma vida acabada por causa de uma atitude errada. O profeta disse: não faça isso. E ela continuou fazendo. Amém? Então, irmãos, Deus, Ele está nos levando a um lugar para nós compreendermos, né? Eu vou contar dois testemunhos que aconteceu comigo. Ali nos Esquilos, né? A coisa, e hoje nós estamos crescendo, porque, irmãos, você só pode ver as coisas grandes de Deus se você crescer e estiver lá na altura em que Deus está. Agora, naquela história dos Esquilos, hoje nós estamos começando a compreender o que Deus queria mostrar para nós. O primeiro ponto ali da história dos esquilos não foi o profeta que queria esquilo. Quem queria esquilo era Deus. Não era ele. Não era a vontade do profeta. Era a vontade de Deus. Agora os irmãos veem, irmãos, que coisa tremenda ali naquela terceira puxada, né? O que atrai tanto esse povo de Deus naquela terceira puxada do profeta? Que ali estava um homem, ali, de repente aparece Deus para ele, manda ele pedir alguma coisa, e aí ele estava ali, o que eu vou pedir? Aí o que Deus disse para ele? Peça esquilo. Nós vemos ali, irmãos, que não foi a ideia do profeta, aquela foi a ideia de Deus. Peça esquilos. Agora, irmãos, Deus queria esquilos na vida do profeta, então não era a vontade dele. Os irmãos vão vendo por que na vida, durante tantos anos nós caminhamos com essa mensagem e parece que nada acontece. Por que, irmãos? Um povo que não compreendia que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Nós temos que sair de cena e deixar Deus fazer aquilo que Ele quer por nós. Porque, irmãos, vamos ser honestos, tudo que nós queremos para nós é lixo. Nada, tudo, qualquer coisa que Deus fizer na minha vida, na sua vida, que for a nossa vontade, é lixo, é morte. Porque a nossa vontade só vai nos afastar de Deus. Agora Deus ali, irmãos, Ele estava mostrando algo tão tremendo para nós. A vontade de Deus é essa, é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Agora, irmãos, o profeta desce dali, depois de Deus cumprir a sua vontade na sua vida, aí ele vai lá para a casa da irmã Rat Muse ali, e ali, irmãos, ele começa a falar daquele acontecimento ali de Deus, dos esquilos, né? Agora, irmãos, aquela irmã ali, quando ela ouve aquilo, ela tem uma atitude tão
tão tremenda, irmãos, que agradou a Deus de uma tal forma, porque ela olhou e disse: esta é a mais pura verdade. Agora, irmãos, aquela mais pura verdade que saiu da boca dela ali, não saiu daqui do intelecto, saiu lá da alma. Aquilo agradou Deus de uma tal forma que Deus entrou em cena e falou: eu tenho que dar algo para esta mulher. Agora, irmãos, olha só que coisa tremenda. Quando Deus, através do profeta, falou: peça o que você quiser e Deus te dará. Se você pedir $1 milhão, cairá aqui nas suas mãos, né? O profeta tentou ajudar ela, disse: você pode pedir $1 milhão, né? Você pode pedir a cura da sua irmã que está na cadeira de roda. Irmãos, agora, aquela não era a vontade de Deus. Deus, olha só, Deus tinha, a vontade de Deus era para que aquela mulher pedisse algo muito maior. Irmãos, $1 milhão iria acabar, a cura daquela moça, ela iria morrer, ia acabar também aquela cura. Agora, a vida eterna nunca tem fim. Então você vê que Deus, a vontade de Deus era que aquela mulher pedisse o quê? A vida eterna para os seus filhos. Agora, irmãos, nós vamos começando a entender o plano de Deus. Agora, irmãos, vê que um dia, né, aquela história, é uma história completa, né? Um dia o profeta pegou os dízimos daquela irmã e ia devolver para ela. O profeta se sentiu mal por pegar o dízimo de uma irmã tão pobrezinha como aquela. E ele falou: eu vou devolver, não é justo eu ficar com o dinheiro dessa irmã. E quando ele ia no caminho devolver, Deus disse o quê? Não faça isso, você irá impedir a bênção dela. Agora, irmãos, olha só que coisa. Aquela irmã, ela deu o seu dízimo e o profeta estava preocupado: coitada da irmã, isso vai fazer falta para ela, né? Agora, irmãos, Deus se agradou tanto do que aquela irmã fez, que Deus falou para o profeta: não faça isso. Por quê? Porque Deus já estava vendo lá na frente. Agora, irmãos, vamos supor ali que ela tinha dado ali R$50 de dízimo, né? Irmãos, 100 milhões, 1 bilhão não pode comprar a vida eterna de uma pessoa. O que Deus estava dando para ela, o que Deus tinha na vida dela, era incomparavelmente maior do que aquilo que ela tinha feito. Mas ela tomou. Então a gente vai ver, irmãos, que a coisa, ela vai acontecendo. Nada acontece por acaso. Lá atrás aquela mulher já tinha tido uma atitude, né? Ela tinha tido uma atitude que havia agradado a Deus. Ela tinha tirado os seus dízimos do pouco dinheiro que ela tinha, e aquilo agradou Deus de uma tal forma que Deus já tinha um plano para ela, na vida dela. E aí ela chegou ali e concluiu aquilo quando ela disse: esta é a mais pura verdade, irmão Branco. Agora, irmãos, Deus está nos levando para nós, irmãos. Eu hoje, com um avanço, né? O avanço da revelação da mensagem do profeta na nossa vida, nessa altura, o quadro já está ficando perfeito para nós, o que Deus quer de nós. Né? Onde nós ouvimos aqui, Deus, Ele quer que nós cheguemos a um ponto em que a nossa vontade, irmão, saia de cena completamente. Agora, esses tempos atrás, nós estamos chegando num ponto, irmãos, nós estamos chegando num ponto na nossa vida, que quando isso cumprir 100% na nossa vida, nós nem mesmo vamos precisar pedir para Deus. Por quê? O que Ele tem para mim, Ele vai fazer. Esses tempos atrás aconteceu algo 2 vezes, aconteceu algo tremendo. Eu estava trabalhando, fazendo o serviço ali, e nós acabamos de fazer um reboque na parede, né? Uma parede assim, totalmente um espaço livre. Nós acabamos de fazer aquele serviço,
e fomos almoçar. Nós saímos dali, andamos, acredito eu, uns 10 quarteirões, e caiu uma chuva tão forte. Eu falei, meu Deus, e fui embora para casa. E aí, os irmãos têm uma ideia de como foi forte a chuva. Nós havíamos feito um reboque no nosso serviço, e do outro lado da rua havia um outro pedreiro que também tinha feito a mesma coisa, um reboque, que nem nós. Quando nós voltamos, aí eu nem voltei mais à tarde, né? Que eu falei, meu Deus, vai dar uma calamidade aqui. Voltei no outro dia. Quando eu voltei no outro dia, o pedreiro da frente, ele estava recolhendo a massa lá, porque a chuva lavou a parede dele, não ficou uma gota de massa na parede, tão forte que foi a chuva. E na nossa parede, do lado, deu uns pequenos arranhões assim na parede. Agora, eu não pedi para Deus guardar aquilo dali, irmãos. Eu tomei aquilo para mim como algo tremendo. Por quê? Eu não falei ao Senhor, proteja a parede minha, eu não pedi, só fui embora, né? E não pedi aquilo para Deus. Então eu tomei aquilo para mim como algo tão tremendo e sublime, irmão, porque nós estamos caminhando, nós estamos chegando num ponto, se nós entendermos, se nós confiarmos em Deus totalmente, nós nem precisamos abrir a boca para falar nada. Deus vai conduzindo tudo aquilo na nossa vida. Irmãos, esse Deus que nós vemos é o Deus que te viu aqui sentado desde antes da fundação do mundo. Por que você haveria de ter que pedir algo para Ele? Basta simplesmente você ter a atitude correta. Faça a coisa correta, irmãos, que Deus, Ele entra em cena, Ele para tudo que tiver que parar para te ajudar. Agora, irmãos, depois mais uma vez aconteceu. Eu, o Mateus e o Henrique, nós fizemos novamente um reboque na parede. Irmãos, aquele dia eu acho que foi uma das chuvas mais fortes aqui de Rio Claro que já teve. Porque os irmãos sabem, quando chove muito forte, uma chuva forte mesmo aqui, a cidade fica dividida no meio, né? Quem está do lado de lá não consegue passar para cá, e o cá não consegue passar para lá. E nós viemos, irmão, nós viemos tentando cruzar o lado de cá, e não tinha como, irmãos. Virou um rio ali na Avenida Rio Claro, Avenida Brasil e por ali afora, né? E nós viemos tentando, fomos chegando até ali, indo ali para Tigre, e não havia meio da gente conseguir passar, porque a chuva foi tão forte que emendou tudo, virou aquele rio. Até que nós conseguimos achar um lugar, e eu vi um homem, entrou com o carro e conseguiu passar. Eu falei, vamos tentar também, acho que não está tão fundo ali a água. E fomos e conseguimos atravessar, e chegamos em casa, para os irmãos verem como foi forte a chuva, né? E eu pensei, meu Deus, uma chuva dessa, nosso serviço, só a mão de Deus mesmo. No outro dia nós chegamos lá para trabalhar, estava lá, irmãos, do mesmo jeito, o reboque lá intacto, com algumas pequenas falhazinhas lá. E aí os outros ali estavam, meu sogro, o outro pedreiro também que estava trabalhando lá, e eles ficaram boquiabertos. Nossa, mas como é que esse reboque está aí na parede? Não caiu, irmãos, ficou lá. Agora, irmãos, nós estamos vendo que se você tem a atitude correta, porque, irmãos, às vezes a gente vê um barco para ele afundar, tem que ter alguma coisa errada, senão ele não afunda. A gente vê pessoas, irmãos, pessoas egoístas, sabe? Tem pessoa que a gente observa isso daí, tem pessoa que quando principalmente pregadores, por isso que eu sempre clamei a Deus para Deus não deixar isso me atingir. Porque tem pessoas, quando ele vai pregar, ele quer que o mundo inteiro fique ao seu redor. Ele quer que todos pulam, todos glorificam,
e isso, aquilo, aquilo todo. Mas aí, quando é o outro que está pregando, né, ele não faz o menor esforço para nada. Fica lá, debruçado na cadeira, né? Irmãos, um dia, se Deus permitir, nós vamos falar algo sobre postura, né? O semblante, a postura que você fica, está dizendo que está dentro de você. Você imagina uma pessoa sentada aí no banco, me ouvindo assim, de braço cruzado. Irmãos, vai procurar o gesto para você ver o que essa pessoa está dizendo. Ou então ela está ali debruçada, né? Então a postura, irmãos, que cada um de nós estamos aqui, quando Deus está falando a sua palavra, determina como você vai sair daqui. Determina como você vai sair daqui. Por isso, irmãos, o profeta, nós temos sido ensinados desde quando nós batizamos a mensagem. Quando você chega na entrada e está orando, você fica ali orando, não entra enquanto não terminar. Se você tem uma necessidade urgente, foi no banheiro, e a hora que você acabou, estiver orando, fique lá, não sai, enquanto aquilo não acabar. São atitudes, irmãos, que nós tomamos, que podem determinar aquilo que nós vamos receber de Deus. Amém. Porque, irmãos, são coisas, às vezes a gente vê, né, a águia ela não precisa fazer escândalo para mostrar que ela é uma águia. Qualquer um que olhar nela vê que ela é uma águia. Agora não sabe que tem o falcão. Nós já ouvimos bastante isso aqui. O falcão, ele se esforça tanto para ser como a águia, né? E ele até tenta voar alto. Agora os irmãos sabem o que existe de falcões na mensagem. Agora um falcão, quando ele tenta voar para se parecer com a águia, ele até consegue ir longe. Só que quando ele chega a uma certa altura, ele perde a visão, ele não consegue enxergar mais nada. A águia está lá em cima, nas alturas, vendo tudo. E ele está lá perdido. E se ele insistir a ir mais além, os irmãos sabem o que acontece? Ele se desintegra. Ele morre. Agora, irmãos, olha, eu nunca vi algo tão tremendo como essa história do profeta. Por isso que essa história, ela nos encanta. Ela nos encanta tanto, essa história da águia, né? Porque a águia, irmão, é o animal do tempo final. Os irmãos vê que nos três evangelhos, os primeiros três, é o leão, o boi e o homem. Os três primeiros evangelhos só conseguiram ver Jesus aqui na terra, no ministério terreno, porque são animais terrestres. Agora o quarto evangelho, que é o de João, que a águia está representando a João, olha só, João foi lá na eternidade e viu lá no princípio, quando era a palavra, e a palavra se manifestou em carne, veio aqui na terra. Então os irmãos veem que aquele homem que estava com a unção da águia, ele conseguiu ver o Jesus lá na eternidade. Por que, irmão? Só ele conseguiu ver aquilo. Porque ele era a águia. Ele era aquele animal que tinha unção das alturas celestiais. Agora o que acontece, irmão? A gente vê, espiritualmente falando, nós vê muitas pessoas que ele vai, e você vê, parece que ele fala, nossa, meu Deus, esse vai, só que ele vai voando, chega a uma altura, porque, irmãos, quanto mais alto nós vamos voando, né? Quem já estudou sabe disso. Quanto mais alto a gente vai voando, mais forte a pressão vai ficando, mais difícil as coisas. Agora olha essa abertura da palavra, né? Quantas pessoas, irmãos, nós temos que saber de uma coisa: você tem que ter convicção total que você é uma águia. Porque se você for um falcão, não saia, continue voando aqui embaixo.
Porque, irmãos, quando nós vamos voando e vamos subindo nessa mensagem aqui, mais dura ela vai ficando, né? E ela vem mesmo cortando a junta e medula na divisão da alma, ela vai ali, Deus quer entrar ali dentro e mostrar que está ali para você. Agora o falcão, irmão, ele vai chegando uma hora que ele não suporta mais a mensagem. Porque essa mensagem, irmãos, essa mensagem somente a águia pode suportar as alturas dela. Uma vez, irmãos, um irmão chegou diante do profeta e disse assim, ele queria saber se a sua mãe teria uma chance, porque a sua mãe já havia casado várias vezes. E aí ele perguntou uma vez, o profeta conversou, deu um discurso de uns 15 minutos para ele, e aí, então, irmão, é isso. Irmão Branco, o irmão não respondeu a minha pergunta. Aí ele falou mais uns 5 minutos para ele, e o irmão novamente, irmão Branco, o irmão não respondeu a minha pergunta. E aquele irmão, ele insistiu. Aí o profeta olhou para ele, olha, eu não vejo muita esperança para ela. E aí esse irmão, ele conta um testemunho, né? Olha só que coisa tremenda para os irmãos verem. O profeta não queria jogar essa bomba na mão dele, porque com certeza, irmãos, o profeta não disse isso, mas com certeza o profeta já tinha vasculhado ali a coisa ali, ó, e ele não viu nada de bom para dizer para aquele irmão. Agora, o profeta jogou uma bomba atômica na mão dele. Você sabe o que aconteceu com esse homem? A partir daquele dia, esse homem, ele passou a amar tanto esse profeta, né, que durante toda a sua vida, ele viveu para honrar essa mensagem. Agora os irmãos veem que ali estava uma águia, porque uma águia, irmão, quanto mais duro Deus for com ela, porque aquele homem, por quê? Ele falou assim, ali estava eu sem compreender o que estava acontecendo comigo. Aquele homem acabou de me dizer que a minha mãe não teria chance de uma vida eterna, e ao invés de eu ficar sentido com ele, eu passei a amá-lo muito mais. Por quê, irmãos? Ali estava uma águia, e a águia, ela quer ouvir a verdade de Deus. Por isso, irmãos, quando Deus fala a verdade para nós, isso faz nós amar mais ainda Ele. Porque a única coisa que pode nos colocar do outro lado é a verdade. Agora, irmãos, a verdade, ela é dura, ela é difícil. Irmãos, só uma classe especial de pessoas pode ouvir a verdade. E ali estava um deles. Então, quando ele ouviu aquilo, ele falou, puxa vida, somente um homem de Deus poderia olhar e falar uma coisa tão dura dessa para mim. Agora, irmãos, ali, quando o profeta disse aquilo não foi o homem dizendo, aquilo foi Deus falando. Agora, irmãos, nós estamos subindo. Agora a gente começa a observar, irmãos, por quê? A Bíblia diz assim, Deus corrige a quem Ele ama. Agora, irmãos, nós entramos aqui, esta é uma casa de correção, aonde eu não sei o que está ali dentro da sua alma, só que Deus sabe. E se Deus sabe, irmão, Ele vai olhar e vai falar para você. Agora, o que acontece quando Ele fala para você uma coisa dura? Se você é uma águia, você sai daqui estraçalhado, é verdade, mas você sai com mais confiança em Deus. Agora, irmão, o falcão não. O falcão, quando a verdade vem contra ele fica estraçalhado. Aquele que está voando hoje, pulando e gritando, que aparece que vai romper a dimensão a qualquer momento, no outro dia, cadê ele? Está lá estraçalhado no chão. Por isso que o profeta disse, né? Agora, irmãos,
a águia, ela nos mostra tantas coisas interessantes, né? Uma pequena águia. Vamos pegar o filhote de uma águia. Ela é uma águia, mas ela não ousaria sair voando nas alturas aí. Irmãos, a história da águia, ela é o que completa cada eleito de Deus. Às vezes você pensa assim: bom, se eu sou uma águia, então eu posso sair por aí voando. Agora, irmãos, se você pegar um pequeno filhote de uma águia, joga ele para ele sair voando, ele vai cair lá embaixo e morrer. Agora, aí entra onde o profeta disse: não pule mais alto do que você está vivendo. O que ele estava querendo mostrar? Você, águiazinha, espera, cresça primeiro. Cresça, e você vai voar nas alturas celestiais e nada poderá te atingir. Agora, irmãos, o irmão está entendendo isso daqui? Tudo isso é espiritual. A gente vê pessoas, irmãos, que é apenas um filhotinho de águia e ele quer sair voando, se aventurando por aí. De repente você olha para ele, está ali aquele coitado estraçalhado no chão. Por quê? Não compreende que tudo tem um tempo. Você quer voar nas alturas? Cresça primeiro. Tenha a atitude correta diante de Deus. Tenha a postura certa. E você vai ver, irmãos, que a coisa vai fluindo naturalmente. Vai chegando um ponto na sua vida, né? Amanhã, quando ela olha e vê o filhote, fala: esse daqui já está preparado, eu posso jogar ele que ele vai. Aí o que ela começa a fazer? Ela começa a tirar as coisas que estão ali, deixa os espinhos começar a machucar ele. Agora olhe para a sua vida, irmãos. Olha o estágio que você está na sua vida. Às vezes os espinhos estão te furando e você está aqui. Parece que Deus nem olhando está para você. Mas Ele está olhando para você. Ele está ali ao seu redor. Naquele momento Ele está olhando para, irmãos, naquele momento que os espinhos estão te apertando, Ele está olhando para você. Sabe o que Ele está vendo em você? Fala: puxa, meu filho já está preparado para voar. Deixa eu começar a empurrar ele. Agora, irmãos, o que é essas coisas? Às vezes acontece coisa na nossa vida. Às vezes nós vivemos um momento, uma fase que parece que está tudo traçalhado. Parece que Deus nem existe mais na nossa vida. O que está acontecendo ali? É a mãe águia te empurrando. Vai, meu filho, agora eu posso confiar em você. Eu posso te provar. Eu posso te dar provas mais duras, mais difíceis. E aí, irmãos, olha que você vê aquilo que parece que Deus não está fazendo nada. De repente você começa a bater as suas asas, e você começa a voar, e você começa a tomar gosto pelas alturas. E quanto mais você voa mais alto, mais você quer voar. Então a gente começa a ver o plano de Deus na nossa vida, com perfeição, uma atitude correta, faz Deus entrar em cena a nosso favor. E aí, irmãos, você vai vendo as coisas acontecerem na sua vida, que você nunca buscou aquilo, você nunca desejou aquilo. E Deus, Ele é o juiz, Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é aquele que sabe, irmãos. A nossa confiança em Deus, ela tem que estar num ponto. Você tem que olhar aquela menininha, ela sabia, não importava onde ela estava, havia algo dentro dela que ninguém podia tirar. Olha para nós, irmãos, nós vivemos aqui no Brasil, nós nunca fomos nos Estados Unidos, nunca vimos um profeta, mas há algo aqui dentro que fala: um profeta passou nessa terra, e ele tinha uma mensagem, e ele deixou essa mensagem. Essa mensagem é vida para nós. Agora, irmãos, como essa mensagem chegou até você? Aquela menina, havia algo ali dentro dela, irmãos,
que nada, ninguém podia tirar. Agora, irmãos, a gente ora, você olha, Deus deixou essa menina aqui, para nós mostrar o calibre de uma pessoa que Deus honra. Olha só, generais de guerra, rei de um lugar, rei de outro, profeta. Olha quem Deus envolveu numa história por causa da palavra de uma menininha. Uma pequena menina ali. Olha só as pessoas grandes que foram envolvidas ali por causa da palavra de uma menina. Agora essa menina, ela era uma menina diferente. Quando ela falou isso, agora imagina só, irmãos, se essa menina fosse uma reclamona, murmurona, uma blasfemadora, ficasse ali falando. Agora aquela menina, irmãos, ela era uma menina diferenciada. Quando ela falou aquilo, imediatamente a sua esposa falou para o seu marido falou para o rei, porque a sua palavra tinha valor, tinha peso. Agora, irmãos, a palavra de uma menina tinha tanto peso que a sua patroa ouviu, falou para o seu marido falou para o rei falou para o outro rei, até que chegou o profeta. Agora os irmãos vê o peso que tinha a palavra dessa menina. Agora, irmãos, essa noiva de Cristo, né, que está aqui em terra estranha, está aqui nesse Éden satânico, mas a sua palavra, irmãos, você sabe o que é a noiva descobrir o que ela é? Descobrir o valor, o peso que tem a sua palavra. O peso que tem a sua palavra. E Deus está nos levando a um lugar onde nós possamos nos posicionar como aquela menina. Ela estava num lugar distante, mas ali dentro dela estava algo que a condicionava, que a capacitava a ser uma pessoa que fazia Deus entrar em cena. Aleluia. Agora, irmãos, Deus deixou tudo isso aqui para nós, escrito, né, mostrando, tipificando, para que, irmãos, nós não deixássemos passar, para que nós não perdêssemos nada na nossa vida. Amém? Amém. Eu vou ter que parar, porque o tempo já foi. Eu estou muito feliz, sabe, irmãos? Estou muito feliz, sabe por quê? Teve um tempo que quando eu ia pregar, eu ficava preocupado, nem dormia de noite. Mas agora acabou isso aí. Sabe por quê, irmãos? Eu entendi que antes de eu subir aqui, Deus já me viu desde antes da fundação do mundo. Amém. Antes de eu vir aqui, Deus já conhecia a necessidade de cada irmão. Amém. Então por que eu tenho que me preocupar? A única coisa que eu tenho que fazer é tomar a atitude correta, para que Ele entre em cena e faça a coisa correta. Amém. Amém? Então eu creio que nesta noite Deus nos ajudou. Amém. Eu creio que nessa noite Deus nos abençoou. Amém? Amém? E nós vamos para casa com os nossos corações cheios de gozo e de alegria. Amém. Sabendo, irmãos, que o nosso Deus está aqui. Amém. O nosso Deus está nos conduzindo, está nos guiando a cada dia. Amém. Irmãos, uma coisa que nós devemos saber: aquilo que parece que a nossa desgraça é aquilo que vai nos condicionar a chegar lá. Ora, irmãos, será? Sim. Paulo só recebia as grandezas das revelações por causa daquilo que ele achava que era uma desgraça na sua vida. Jesus disse para ele: ó, se eu tirar isso daqui, meu filho, você cai como todos os outros caíram. Aquilo que ele achava que era ruim era aquilo que o colocava, o mantinha humilde o bastante para que Deus pudesse abençoá-lo. Amém? Irmãos, hoje nós ouvimos aqui, esses dias hoje nós estamos entendendo uma coisa tão grande,
que aqui dentro da igreja, ninguém é grande, ninguém é maior, ninguém é menor, aqui só há um que é grande, é o Senhor Jesus Cristo. E quando todos nós olhamos para Ele, nós vamos vendo que o diabo não pode tocar em nenhum dos seus. Amém? Deus abençoe os irmãos. O irmão Divino vai estar encerrando o culto. E então, quarta-feira, nós estaremos aqui orando ao nosso Deus. Amém? Para que o Senhor Deus ajude a nós e ajude também aos nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Amém? Engraçado, né? Se o fogo não aquecer, a panela não ferve. Se a panela não ferver, o feijão não cozinha. Se o feijão não cozinhar, você não come. Se você não comer, você morre de fome. Muito bom, irmão Aparecido. Deus abençoe muito. Então, quer dizer, a gente é tentado a desanimar nas provas. Animar só quando as coisas estão boas, mas quando as provas vêm, a gente desanima. E é pelo contrário, o irmão Brano nos ensina, é pelo contrário. É quando as provas vêm, é que nós somos testados. O calibre que nós somos, o tipo de ferramenta que nós somos. Você não vê um caminhão da prefeitura despejando diamante na rua para fazer calçada ou para asfaltar as ruas. Você vê despejar cascalho. Porque o diamante é pouco. Porque o diamante, primeiro, ele tem que passar pelo processo do fogo, tem que ser aquecido. Então você vê muitos caminhões despejando crente por aí, crente de tudo quanto é tipo, mas o verdadeiro cristão, ele está extinto. Amém? Amém? Mas nós vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Ele para que continue nos abençoando, dando mais ao irmão Aparecido e a todos nós que pregamos a palavra de Deus, para que Deus possa nos fortalecer e que essas riquezas possam vir para os nossos corações. Amém? Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, com o que nós temos, ó Pai, nós ainda não temos condições de subir, mas cremos que o Senhor tem mais para nos dar. Agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor nos deu nesta noite, pelo que o Senhor nos deu ontem, pelo que o Senhor vem nos dando durante todos esses dias que tem passado, Pai. E cremos que o Senhor está nos preparando para a hora final. E quando a hora final chegar, nós estaremos preparados para subir. Por isso, tome cada um de nós nas tuas mãos, nos ajudando, nos fortalecendo, nos fortificando e nos curando, nos salvando e nos animando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Deus. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.